ao vivo. Mais uma vez ao vivo com o Cine Tiozinho. E o filme de hoje é extremamente especial. Hoje nós vamos falar sobre Feitiço da Lua, um filme de 1987, uma comédia romântica que quebra muitos paradigmas. O Antônio vai trazer um olhar bastante psicanalítico para a gente. Eu também vou falar um pouco da psicanálise, mas vou falar bastante sobre a questão antropológica, sobre a questão da cultura italiana, a dinâmica da família italiana, apresentada pelo filme Feitiço da Lua, tá? Com a Cher e com o Nicolas Cage. Mas vou dar a palavra, em primeiro lugar, para o Antônio. Feitiço da Lua é um filme que eu vejo desde a minha infância, eu vejo esse filme há muito tempo, ele tem um peso afetivo para mim enorme, está entre os meus 15 filmes favoritos, então eu prefiro deixar o Antônio começar para eu segurar um pouco essa emoção. Antônio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cíntia. Boa noite, tá? Boa noite quem estiver assistindo, enfim. E, Silvia, muito obrigado pela oportunidade. Eu assisti o filme, foi a primeira vez, né? Já conheci o filme, comentários, né? Pessoas amigas que falavam, né? Mas eu sempre tinha uma visão que era uma comédia romântica e valia a pena. Foi um filme que ganhou Oscar, né? Ou seja, não é um filme qualquer. E eu assisti, e aí assistindo o filme é que eu me surpreendi. Eu falei, ó, essa comédia romântica tá estranha para mim, né? Porque eu comecei a fazer uma viagem, né? No enredo, né? No roteiro ali, né? Nos personagens, nas falas, né? Uma viagem mais com um viés freudiano, um viés analítico, né? E aí eu achei realmente bem interessante a trama que envolve aqueles personagens, aquela família, né? O jogo eu vou chamar assim, o jogo de traição que acontecia, o jogo de avareza, né? Porque o chefe de família, que era o Cosmo, né? Ele tinha na minha visão, né? Opinião, um certo pegada de avarento, ou seja, tanto que ele queria cobrar não sei quantos $1.000 por um encanamento, né? E conseguiu, inclusive, né? E, ao mesmo tempo, ele não queria pagar a festa da filha, do casamento da filha, que é a Loreto, né? Então, ele estava meio pegado. E, ao mesmo tempo, no caso, ele acabou dando um colar ou uma pulseira, não sei, para a amante dele, né? Então, a relação dele com o dinheiro é interessante. Eu fiz essa questão. Agora, o principal que eu vi, como eu disse, é o seguinte: eu vi muita menção, né? Muita menção, é um pouco mais que o habitual na visão da morte. Mas não havia morte, ninguém morreu, ninguém matou ninguém. Mas a morte aparecia na Loreto, porque a Loreto era viúva, ou seja, né? Você mesmo disse que o marido, fala-se no filme, o falecido marido dela morreu atropelado por um ônibus, né? Bem trágico. Bem trágico. A mãe dela, a Rose, ela faz aquela pergunta: por que os homens vão atrás das mulheres, né? Por que eles querem mulher, perseguem mulheres? E o próprio, acho que é o Johnny, né, que seria o genro dela, responde, né, eu acho que é por causa do medo da morte. E ela disse, é isso mesmo. Eu falei, pô, mas então a morte aparece aí, tá? A morte aparece na trama onde o Johnny acaba, ele pede a Loreto em casamento, um pedido meio fantasioso ali, né? Tá no restaurante, o garçom já sabe que ele vai pedir, a Loreto faz um jogo, não, você tem que, né, nessa te olhar, não, tem que ter um anel, e no final ele pede. Anel, ele esqueceu de levar o anel, olha o ato falho. Na verdade, ele não queria pedi-la em casamento, porque ele esqueceu o anel. E aí ela pega o anel que ele usa no dedinho para substituir. Quer dizer, a coisa já começa mal. Assim, completamente, assim, eu diria, um pouco de Nelson Rodrigues, um pouco de uma trama, assim, a hora que o sujeito do inconsciente se apresenta na nossa vida, né, assim, nesses atos falhos, né,
E aí está contando uma história que a história seria, cara, esse cara não quer casar com essa mulher também não quer casar com esse cara, mas estão fazendo. Mas quando ele ainda, depois do pedido, diz, bom, agora eu vou para a Itália que eu vou ver minha mãe, porque ela está morrendo, ela está à beira da morte, né? E ele se manda. Mas aí ele comete a grande jogada, que eu também acho estranho, mas é. Olha, mas eu estou brigado com meu irmão, tal, o Johnny, vai lá e convida ele, convence ele de participar do casamento, né? E a Loreto vai. E aí, eu diria assim, rola mais uma trama, eu diria freudiana, né? Que ela vai, encontra aquele homem lá, mortificado não, mas ali se punindo, né? No porão da padaria, pegando o carvão, jogando lá para poder fazer o pão, enfim. E ele, numa trama muito grande com o próprio irmão, com o Johnny, porque ele decepou parte da mão, né? Culpou o Johnny, foi o Johnny foi o culpado, e por isso a noiva dele, na época, o deixou, né? Por isso eu fiz a relação com a castração. Eu falei, cara, o cara ele se castrou ali, porque ele estava amando a mulher, né, que seria comum entre os dois. Apesar que a primeira noiva dele não era comum, mas existe uma mulher comum entre os dois, que é a mãe. Essa mãe que está na Itália para morrer, possivelmente morrer de ciúme, porque o filho dela está com a Loreto, né? E esse irmão, então, na culpa, se pune, se corta a mão, mas isso possibilita ele, dá uma possibilidade de ele ir em busca de outra mulher. O que ele não foi, ele ficou no inferno lá, se punindo até que surge essa Loreto, que é a noiva do irmão, ou seja, tem essa trama meio edipiana, mas ao mesmo tempo a Loreto não está afim do, do Johnny, né? E aí o Ronnie, não sei porquê, ele tem esse rompante lá, que é essa coisa dele, larga o inferno, pega a Loreto, bota no braço e vai fazer amor, vamos dizer assim, né? É, é muito interessante, né, você trazer essa questão da morte, né? Embora o filme não mostre mortes, o tempo todo a ideia da morte está presente. Inclusive, o filme começa com um agente funerário. Quer dizer, na verdade, antes de aparecer o agente funerário, nós vemos cenas da rua e nós vemos o cartaz da ópera La Bohème, né? E E na olha que Boêmia. interessante, porque a Loreta ela vai assistir essa ópera com o Rony e já logo no começo do filme já mostra alguma coisa a respeito dessa ópera, porque existe uma similaridade entre a trama que acontece com aqueles personagens e a ópera. Quer dizer, eles vivem uma grande ópera também, a Loreta, o Rony, o Johnny, a família da Loreta, todo mundo. Eles são personagens muito teatrais, né? Muito passionais. Então, e já tem aquela referência à ópera logo no início, já tem aquela pista. E logo depois, né? Depois dos créditos, depois dessa cena na rua, a gente vai para uma agência funerária. Então, a ideia de morte já aparece aí. E eu acho muito interessante porque um personagem fala com a Loreta sobre flores. É um personagem que para a Loreta e diz assim: se todo mundo fosse como você, eu iria à falência. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim. É como se ela não valorizasse flores. E ela diz: por quê? Eu adoro flores. Só que ela não era o tipo de pessoa que investia dinheiro em flores, porque as flores são belas, representam o amor, mas têm uma vida curta. Na verdade, as flores arrancadas já estão mortas, né? As flores arrancadas já são cadáveres, já são signos da morte. Então, o filme já começa com essa ideia de ópera, de espetáculo e de morte, né? E o filme vai ter vários, né? O filme vai ter vários sinais de morte bem interessantes. Você trouxe bem essa questão da castração, essa coisa de piano, os dois homens disputando a mesma mulher, que na verdade é a mãe, né? Eu sempre vi esse filme com olhos muito antropológicos, eu sempre voltei a minha atenção
muito para a questão mesmo da dinâmica da família italiana, né? É interessante porque Feitiço da Lua, como a gente já conversou, não é uma comédia romântica comum, ela causa um estranhamento, né? A protagonista não é aquela loirinha, novinha, bobinha, ingênua, muito pelo contrário, é a Loreto, uma viúva contadora, uma mulher objetiva, racional, que não gosta de se enfeitar, que não tem nenhum traço de neurótica histérica, ela está muito mais para o lado obsessivo. Né? O Rony, a gente estava conversando, ele parece muito mais histérico do que ela, ele é muito mais passional, ele se joga muito mais do que ela. E essa dinâmica da família italiana, né, ela é apresentada assim, de uma forma muito poética, por meio dos ícones da cultura italiana. Então, a gente tem a boa comida, a gente tem o vinho, a própria família unida não deixa de ser um ícone, né, da cultura italiana. Então, família, boa comida, vinho, ópera, romances assim, rasgados, essa coisa da superstição, a igreja, né? O tempo todo eles estão falando de sorte, azar, o tempo todo eles estão trazendo à tona a questão do catolicismo. Num determinado momento, eles brincam até com esse lado muito crédulo do italiano. Quando a Loretta está no aeroporto, né, o Johnny, né, foi para a Itália para visitar a mãe dele, e aí uma senhorinha diz que lançou uma maldição sobre o avião, porque a irmã dela estava dentro do avião. O lance dos irmãos de novo, né? O lance dos irmãos de novo. E aí a Loretta diz, mas eu não acredito em maldições. E aí a velhinha diz, eu também não. Quer dizer, então nesse momento existe uma espécie de desconstrução da própria é uma crítica da própria cultura. O filme ressalta a cultura italiana, mas nesse momento faz uma espécie de zombaria, né? Coloca em dúvida. É verdade, isso aparece também. Tem uma cena que a Loretta acho que está no confessionário, igreja, entende? E ali também tem uma crítica àquela questão do pecado, né, de ter que se confessar, enfim, de fazer a penitência, né, para se livrar do pecado. E, no fato, a Loreto, vamos dizer assim, ela acho que cumprindo ali um protocolo, né? Tá? Agora, é interessante que a personagem, a Loreto, se apresenta como uma viúva, e ela fisionomicamente parece mais velha, né? Mas eu acho que é um jogo mesmo para mostrar uma mulher assim mais aparentemente, assim, uma viúva que não teria mais por que casar ou amar, né? Esse é o lance, né? Eu diria o grande fio no filme, né, seria isso, na minha visão, o amor, né? Claro que eu vi aí a morte, vi o complexo de Édipo, né? Mas a trama do amor, que aí eu vou chamar mais para paixão, que seria o feitiço da Lua, né? Ou seja, a Lua com esse poder de transformar os humanos em lunáticos, entende? E aí poderia fazer isso que fez com o Ronnie e com a própria Loreto, que em algum momento ela largou aquela, sei lá, talvez um pudor ou aquele personagem meio muito formatado em ser durona, né? E se deixou levar pelos braços lá do Ronnie. O Nicolas Cage faz um papel ali que eu achei que ele estava, eu não sei, eu fiquei pensando, ou o cara está fazendo muito bom ou está fazendo muito mal, mas parecia um cara meio tosco, né? Assim, um personagem, tá? Mas eu acho que era do personagem mesmo, mostrar aquele ser um pouco das trevas que vivia lá Força da natureza, né? O Rony parecia uma força da natureza, ele parecia um personagem mesmo de ópera. Isso. E ao mesmo tempo, exatamente, ao mesmo tempo ele está no submundo, lá no porão, rude, pegou a mulher pelos braços, levou para a cama e fez o que tinha que fazer, teoricamente, né? O amor, sua expressão mais carnal, e na outra cena ele está assistindo uma ópera, La Boheme, que eu não sei. La Boheme fala do quê? Que era de uma. Ah, é linda, uma ópera do Puccini. São jovens, intelectuais, artistas, que moram, né, numa espelunca em Paris. E aí a gente vê o romance do pintor
com uma boêmia, a gente vê um isso escritor com uma mocinha humilde que acaba morrendo, e é bem interessante. Eu tive o prazer de ver essa ópera encenada em dezembro de 19 no Teatro Bradesco, né? E eles focam, né, no filme, eles focam na parte da mocinha que morre, eles não focam na parte da boêmia, né, que eu acho mais interessante. Mais um sinal de morte, né? Até o fragmento que eles selecionam da ópera é um fragmento de morte. E outra coisa, outro fragmento, outro sinal muito forte de morte, a própria Loreta. A Loreta estava morta no desejo. isso mesmo. De morte. Ela estava morta. Ela estava morta em desejo. Essa é uma boa análise, visão, porque eu diria que aí, falando, quando você falou agora da peça La Bohème, né, que eles focam mais na morte da menininha lá, da Bohème, como se fosse a representação dessa morte, dessa mulher morta. Ou seja, a morte da mulher morta representando o nascimento daquela mulher para o amor, lá para o Rony. O Rony teria essa, apesar de ser um cara dramático, vamos dizer assim, amaldiçoado, né? Pela vida, pelo crime que ele cometeu, pela injustiça que ele foi submetido, enfim. Ele traz essa força que você falou, essa força da natureza, essa coisa rude, e talvez isso tenha salvado lá a personagem Loria. Agora, outra mulher muito interessante que eu achei no filme foi a Rose, a mulher do Cosmos. A mãe Né? da Loreta. Isso. Que ela fica ali como, tipo assim, sabendo que está fazendo um papel de uma mulher que está ali para ser traída, para ser a dona da casa, né? E enquanto o homem fica lá curtindo lá com a amante, né? E ela como se ela soubesse disso, né? E ela é como se ela tivesse um conhecimento não, um saber, né? E o único momento que eu vejo a Rose entrar numa fantasia amorosa, erótica aqui do erotismo da vida, né? E não apenas sexual, né? É quando ela encontra lá no restaurante que ela está comendo, ela saiu. Aquele restaurante frequentado pela família, que é outra coisa que eu acho bem interessante, porque é muito ligada, é uma ideia muito ligada à tradição, né? E isso altera um pouco essa questão do italiano, aqueles restaurantes familiares, né? Isso. E ela, então, está no restaurante, tem um personagem que é um professor, e ele está levando mais um fora, né? Ele já aparece nesse filme umas 2 ou 3 vezes. Ele está levando um fora, uma jovem, que acho que era a aluna dele. Aí ele só se envolve com a aluna. Hã? Ele só se envolve com a aluna e ele sempre leva um copo de água na cara. Sempre termina do mesmo jeito. E aí, nesse momento, a Rose aparece, né? E ele acaba se juntando a ela ali no jantar, e ele sai para conversar. E não acontece nada, não rolou um beijo, não rolou um olhar, mas ele, né, é um encontro extremamente, que eu diria, cara, muito civilizado, muito quietinho, né? Ninguém pegou ninguém ali, mas para mim fica um romance ali, uma possibilidade de romance, a ponto de que colocam na cena, quando ela está caminhando com ele, indo para casa dela, eu acho, colocam lá o velhinho que vai sair dela, e ele olha e ele faz aparentemente uma fisionomia de que, pô, o que é isso, né? Mas ele fica na dele, né? E, na verdade, não aconteceu nada. Ou seja, o único que aconteceu foi que a Rose experimentou uma possibilidade além da dona de casa, né? Eu achei interessante. A similaridade aí com a Loreta, se a gente for parar para pensar, é que a Loreta foi para o ataque, né? A Loreta foi. A Loreta era solteira ainda, era noiva, mas né, não tinha ainda consumado. Mas a Rose, ela não passou a noite com o professor porque ela não quis.
porque existiu a possibilidade de passar a noite. Então, o filme começa assim com todo mundo nos seus devidos lugares. A Rose no lugar de esposa, de mãe, a Loretta naquela posição de viúva, de mulher que não vai mais casar, mulher que não tem mais idade para ter filhos, e de repente tudo começa a se movimentar ao som de uma grande ópera, né? Porque mas o que desestabiliza toda essa coisa estática que é típica da neurose obsessiva que você citou para mim tão bem nas nossas conversas. É o desejo que entra em cena e desestabiliza tudo, faz tudo se mexer, tudo se movimentar. Então, a Rose vive um romance, sim, mesmo sem beijo, mesmo sem abraço, né? Aquela coisa de beijar no rosto, foi de um erotismo profundo. A Loretta se dinamiza. Na verdade, aquele caso que o pai da Loretta tem com aquela senhora meio bobinha, né? Que é uma presença meio neurótica, histérica no filme, porque ela é toda feminina, ela é toda delicada, ela é ingênua. Para mim, aquela parte é a parte menos erótica, porque ali ele só está cumprindo um papel social. Depois de uma certa idade, o homem tem que arrumar uma amante. Seja muito bem-vinda, Sheila, querida, seja muito bem-vinda. Então, ele está cumprindo simplesmente um papel social ali. Então, aquela parte é menos erótica para mim. E uma coisa que eu gostaria também de pontuar sobre a ópera é que a Loretta, né, ela está com o Rony, quer dizer, ela está com o irmão do noivo na ópera, e o pai dela está com a amante, quer dizer, um flagra o outro, os dois fazendo besteira, pai e filha, né? E é muito interessante. A ópera, o show continua no corredor, quer dizer, eles vão para o intervalo, né? Eu não sei se é no intervalo ou se é no final da ópera que a Loretta presencia o pai com outra mulher, eu acho que é depois, mas a ópera continua, o drama continua, né? O show continua. Então, tudo é perpassado, tudo é costurado por esse clima mesmo de ópera, que é um ícone muito forte da cultura italiana. Outra coisa que eu acho, Antônio, tem muito a ver com a questão da cultura italiana é a presença, eu falei do vinho, da boa comida, da ópera, do romance, da presença católica, esse conflito, esse dilema entre sorte e azar, então tem muita superstição, né? Mas tem um outro elemento que eu acho bem italiano. Muitos atores idosos. Você notou como o elenco é idoso? Sim, sim. Inclusive Isso tem a ver com família, com tradição. Isso é bem italiano também. Tanto que o personagem que é o sogro da Rose, ele no elenco, né? Ele no roteiro, ele é chamado de homem velho, old man, né? Então eu sou um homem velho, talvez até tenha uma certa sabedoria, porque ele fica na dele lá com os cachorros. Agora, interessante que a questão da morte, quando a Rose pergunta lá para o genro por que os homens vivem atrás de mulheres, né? E o genro diz, acho que é por causa do medo da morte, né? E ela diz, é isso mesmo. Não, eu não sei, talvez. Não, não, você está, é isso mesmo. Né? E é isso agora falando do Cosmos, que o Cosmos estava cumprindo o papel. Não, todo homem, quando chega a uma certa idade, tem que arrumar um amante, né? E quando você falou da morte... Não tem paixão. Isso, o medo da morte seria isso, é o medo de morrer para a vida, como no caso a ópera La Bohème, que estava lá na cena que foi mostrada no filme, falando da morte daquela jovenzinha, né, que estava morta para a vida, assim como a Loretta estava morta para a vida, assim como o Ron estava morto para a vida, né, e talvez como o próprio Johnny estava morto, né, mas o Johnny ressuscita, é interessante, porque é um ponto alto da comédia, que faz a gente rir, mas ao mesmo tempo me fez assim, cara, que esse cara não ouviu o que ele falou, né? Quando o Johnny volta da Itália, a família terra unida, e tá o Ronnie, tá a Loreto, tá todo mundo ali, como é que a gente vai contar pro cara que vocês dois estão tendo um caso, né? E que ele volta a falar, né? Eu não posso casar. Ele fala, não, eu não posso casar, eu não quero casar. Por que eu não quero casar? Porque minha mãe não morreu. Então E eu que não não é posso casar. substituta para a mãe. A Loretta agia como se fosse mãe dele, mas olha, você não pode comer isso antes de viajar, senão você vai passar mal.
né, e use boné por causa do sol, não sei o quê. Ela é uma mãe, na verdade, né? E é É, interessante, na sequência final, entra vários personagens vão entrando. Primeiro entra e o Rony, depois os Chios, né? Depois entra o Johnny, e parece assim um teatro mesmo. E aquela até, cozinha vira um palco familiar, né? é, Eu acho isso bem instigante. Mas voltando um pouquinho para aquela parte do romance do professor, o professor que encontra a Rose no restaurante, aquele que leva copo de água na cara o tempo todo, porque ele só se envolve com alunas. Eu acho muito interessante esse personagem, ele é bem rico, né? Porque assim, ele se apaixona, ele conta isso para a Rose. Ele disse, depois de muitos anos de profissão, a gente vai perdendo a motivação, tudo vai ficando mecânico. De repente, a gente se depara com um rosto jovem, curioso, né? Claro, e aí ele se sentiu um deus, né? Ele se via por meio do olhar das alunas. E aí ele vivia algumas semanas, alguns meses maravilhosos, e aí, de repente, a namorada percebia que ela tinha toda uma vida pela frente e que ele já estava acabado, e jogava um copo de água na cara dele. Essa repetição, né? Essa repetição, as histórias sempre começam e terminam do mesmo jeito para esse professor. Essa estrutura narrativa dos romances do professor me fez pensar muito na fórmula da fantasia, né? O sujeito do inconsciente emite uma pulsão para o pequeno objeto A, né? Então, fica um tempo ali entretida com aquele objeto A e, de repente, ela vai para um outro lugar, né? Então, isso. essas alunas lançavam essa pulsão para o professor, colocavam o professor na posição de pequeno objeto A. Depois elas se desinteressavam, iam para outro lugar. E ele ficava ali como o objeto rejeitado, né? Porque parece que ele é o professor, ele é o homem, ele é o mais velho, então é ele que abusa dessas meninas. Não! De certa forma, ele era abusado, porque ele ficava Bem, sozinho. agora você falou bem de uma relação objetal, né, de sujeito e objeto, eu diria, nessa relação bem, vamos dizer assim, uma via de duas mãos, né? Ele renascia no olhar daquelas jovens, ele era um homem morto e renascia, tinha vida, tinha pulsão de vida, tinha desejo, né? Tá? E elas, por algum motivo, também, assim, usavam esse homem como um objeto, Sim, por algum motivo. Até que gente. acaba o feitiço e ela joga um copo de água na cara dele, talvez para ele despertar do sonho, dessa fantasia, né? Sim, sim. Ele É, partir para outra. não era Na medida consciente, elas se apaixonavam mesmo. Né? E é engraçado porque quando ele tenta se envolver com a Rose, que é bem mais velha, parece que ele tenta fugir da repetição, pegando uma mulher mais velha. Só que, na verdade, ele cai na repetição, porque ele pega uma mulher que não está disponível, uma mulher que não é para ele. Então, parece que ele mudou o sistema da repetição, mas ele não mudou. Né? E ela diz: você é um menino travesso, ela fala alguma coisa assim. Porque exatamente. Ela ele se está coloca na. procurando o fracasso, ele procura o fracasso. Exato, procura a não realização desse desejo, né? Uhum, Tornando ele impossível, não sei como é que ele uhum. faz, mas se ele fosse um perverso, né, ele iria tirar um proveito ali nessas mulheres todas, né, um gozo a mais. Não, gozo a mais é do neurótico, né, mas ele ia gerar um gozo nessas mulheres de alguma forma, né, tá, como um produto, né, talvez para eles. Mas Mas ele era bem neurótico, obsessivo mesmo, esse personagem. O filme é cheio, né, de personagens neuróticos, obsessivos. isso, isso, exatamente. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, é morte, é avareza, é a traição, a não realização do desejo. O único realmente, como você falou, que quebra um pouco o padrão é o do Nicolas Cage, que é Rony, o Rony, eu acho que ele estava num padrão, ele tinha
algum traço obsessivo forte, ele estava num padrão obsessivo, mas na hora que ele conhece a Loreta, ele parte para cima do desejo. É a Loreta que resiste. E é uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na live ou se eu comentei apenas antes com você, mas é um dos aspectos mais interessantes, mais transgressores dessa comédia romântica, porque é uma comédia romântica em que a mulher ela assume um papel social mais masculino e o homem assume um papel social mais feminino, porque é ele que insiste, ele que vai atrás, ele que se humilha, ele que arrisca, ele é muito mais romântico do que ela. Ele gosta de ópera, Isso, ele é muito mais sensível do que ela, né? E isso. o fan house, adorei, ele procura o fracasso, tem tanto disso, o tempo todo fan house, essa é a história humana. As pessoas, elas acham que estão lutando pelas coisas, mas elas estão se boicotando, né? E é interessante que na ópera, quando os dois se encontram na ópera, a Loreta e o Rony, porque ele diz, eu quero ter tudo que eu amo junto, na mesma noite, é ópera e você. Eles demoram um pouquinho para se reconhecerem, os dois arrumados. Os dois ogros, eles se arrumam, quando eles passam um teste no cabelo, quando eles tomam banho, quando eles se arrumam, eles nem se reconhecem. E isso a gente pode pensar na própria questão do desejo, né? Como as pessoas elas ficam diferentes, como elas não se reconhecem quando elas estão sob o signo do desejo, não é? Sob o feitiço da lua, exatamente. Achei muito interessante, assim, é aquela história, né? Ou seja, a gente fala, cara, não estamos comentando uma comédia romântica, né? Porque é uma comédia romântica que eu achei estranha desde o início, né? Ou seja, sim, não, ela quebra paradigmas, né? Ela quebra. Claro, ela tem alguns clichês, é uma comédia romântica, isso é inegável, mas é uma comédia romântica diferenciada, que tem esse caráter antropológico, né? Que traz toda essa força da cultura italiana. Então, o filme não fica centrado só no amor, tem essa questão antropológica também. Você fala muito da questão da morte, que isso, né, te chamou muito a atenção. Isso, pô, esse gancho é super tranquilo, esse gancho psicanalítico com a antropologia, porque a cultura italiana está muito ligada ao catolicismo. Então, isso. e o catolicismo, assim, a prática religiosa está muito relacionada à neurose obsessiva. Então, é muito fácil. A superstição é uma coisa do italiano, da cultura italiana, faz parte da cultura italiana ter superstição, né? E esse é um sintoma típico da neurose obsessiva, então está tudo relacionado, essa coisa de sorte, de azar, religiosidade, neurose obsessiva, está tudo muito, muito conectado. E é engraçado porque a Loreta, ela dá uma explicação fantástica para o Rony, ela dá uma explicação psicanalítica, para explicar por que ele cortou a mão, para fugir da armadilha do amor errado, né? Ela coloca o ato dele como um gesto do inconsciente. Ele acha que não, que foi um acidente, porque o irmão traiu. Agora, ela não consegue reconhecer isso nela. Não, o marido ter morrido atropelado por um ônibus foi azar, ela é azarada. Agora, o Rony não. Ele cortou a própria mão para fugir da armadilha do amor errado. Mas ela não conseguia ver que ela também estava com medo de amar de novo. Ela era como o Rony também, quer dizer, um reconhece no outro as escolhas erradas do outro, mas eles não reconhecem as próprias escolhas erradas. O Rony vê que a Loreta escolhe mal, e a Loreta vê que o Rony escolhe mal, mas eles não conseguem perceber isso neles, que é bem típico da neurose, né? E o personagem, o Rony, fala isso, né? Ele fala que o amor, ele está falando do amor e, né, não, que nós estamos aqui para arruinar nossa vida, para amar as pessoas erradas, né? E essa trama humana, aparentemente, que nós vivemos, né? É como se fosse na fuga, né, ou na eterna fuga do desejo, ou seja, do ser humano fugindo da realização do seu desejo, né? Ele acaba se envolvendo em tramas confusas, né? Personagens que não fazem parte da história dele mesmo. E aí acontece isso, né? Pessoas que acabam amando e se envolvendo
um pseudo-amor, né? Que Uhum, é simplesmente um personalismo, né? Uma coisa que uhum. não respeita o principal. Aí quando cai numa paixão, né? Aí ferrou, né? Quando a gente cai na paixão, aí eu diria, olha, bem-vindo ao mundo, né, dos humanos animais, vamos dizer assim. Muito Muito legal, bom. muito legal esse trecho que você falou, né, do Rony. Pô, mas os flocos de neve são perfeitos, nós não somos perfeitos, né? A gente nasceu para se arruinar, para amar a pessoa errada, partir o coração e morrer. Olha, mais uma vez aquilo que você falou, outro sinal de morte, mais uma vez a fórmula da fantasia. Essa é a Isso, fórmula da fantasia. Você deseja, né, você emite, você lança essa pulsão para um objeto errado, sofre muito por causa disso, depois essa pulsão, esse desejo morre. Então, é o tempo todo essa questão da fórmula da fantasia, né? Que vai aparecendo em diversos momentos do filme, e falando um pouquinho também sobre essa mistura, né, de culturas, italianos, descendentes de italianos que vivem, né, nos Estados Unidos, né, quer dizer, a Loretta e o Rony nasceram nos Estados Unidos, quer dizer, mas eles são descendentes de italianos. Isso já é expresso pela música que abre o filme, né? Que você mesmo comentou comigo. A música já explica o filme inteiro. O That's isso, Amor. Quer dizer, é inglês misturado com italiano, já tem um mix de línguas aí, já mostrando essa salada mista que é ser de uma cultura, né? Na verdade, ser de duas culturas, porque eles eram de duas culturas. Eles tinham aquele pragmatismo americano, mas eles eram passionais, eles eram, né? Eles tinham esse lado italiano. latinos. Legal. E é interessante, porque a canção, eu vi na hora, eu falei, cara, eu conheço quem está cantando, eu até errei o nome do cantor na hora, que eu estava no filme, É o aí Jim depois Martin. vendo o Jim Martin, né? Eu falei, cara, é o Jim Martin cantando essa música, That's Amore, que é Isso é o Amor, né? Interessante. E eu achei muito interessante isso que você falou da morte simbólica, né? Ou seja, morrer para a vida, né? Ou seja, essa morte que o Ron traz muito bem nesse primeiro fala dele, né? E depois é isso, ele surpreende porque ele é como se ele dissesse, cara, vou vou partir para o desejo, vou partir para, né? Aí é o momento histérico dele, né? Ou seja, apesar Uhum, que eu não sei se no final ele fica satisfeito, tanto que ele banca ele banca essa paixão, ele sustenta esse desejo, né? Ele não foge, ele não adoece, ele uhum. banca. E aí quem acaba, vamos dizer assim, trazendo o, assim, uma solução aparentemente apaziguadora, né? É o Johnny, que diz, não, eu agora eu tô com uma mãe, então eu não preciso de outra mulher. Né? Sim, sim. Ele resolve a coisa para a Loretta, né? Na verdade, a decisão não vem da Loretta, vem Mas é do Rony. isso. É, do Rony não, vem do Johnny, desculpa. Na verdade, os dois, né? Os dois Os acabam dois, porque indo. fala, acho que na cena ela chega a falar, não, eu não quero casar, e acho que também não quero. Né? É, E bem, aí é, é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma forma de, entre aspas, consertar o que estava errado, porque eles não se amavam. Né? Seria um daqueles casamentos mortificantes. Tá? Ele ia virar uma dona de casa, ela ia ser um zumbi, né? Que estaria morta, viva e morta, morta e viva, né? Tá? E, e aí eu diria, bom, e ele também, o Johnny, ia acabar sendo um daqueles, seria um Cosmo, né? Iria viver, coisa e tal, arrumar uma amante, aquela amantezinha bem. Ela, inclusive amante do Cosmo, mas ela não é uma jovenzinha, ela é uma senhora, é uma senhora, né? mas com energia jovial, né? Ela é ingênua, ela não é, porque ela não tem aquele tipo de assim de mulher fatal, perigosa. Ela é a mais Não. ingênua de todas. Isso, eu também acho interessante. E então o final do filme
o Johnny e a Loreto, eles consertariam esse erro, segundo lá as palavras do Ronnie, né? Que nós viemos aqui para fazer merda, desculpa o termo que eu no que se refere a amar. Tá? Uhum. Esse amor aí. Você falou, por exemplo, da mãe, né? Você ressaltou bastante para mim essa questão da mãe do Rony e do Johnny, que ela fica sabendo que o filho vai casar, ela já ressuscita e vai cozinhar para a família inteira. E isso me parece muito o conflito entre Eros e Thanatos, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Quer dizer, ela ali no leito de morte, né? Mas quando ela sabe que o filho vai casar, aí vem a pulsão de vida e ela vai fazer comida. Né? Aí volta para esse ícone italiano, da cultura italiana. Tudo se traduz, todo o afeto se traduz por meio da comida. O tempo todo tem gente fazendo comida. Tem as cenas do restaurante, tem a mãe fazendo café da manhã, a Loreta que prepara a comida para o Rony. O tempo todo tem referências gastronômicas. No final, a mãe oferece um mingau de aveia para o Rony. E é interessante também a própria música de abertura, né? Fala que o que é o amor? É quando você fica tão emocionado, é quando você fica emocionado da mesma forma que você fica emocionado quando olha para um prato de macarrão. Quer dizer, olhar para um prato de macarrão e olhar para o objeto do desejo é a mesma coisa para um italiano descendente. E eu, pelo menos, eu concordo com isso. Um prato de macarrão, assim, eu vi um meme uma vez falando assim, que para um prato de macarrão não resolver o problema, não acabar com a tua tristeza, é porque o problema é muito sério mesmo, né? Eu não sei se você lembra de uma cena em que o avô da Loreta, ele não para de colocar comida para os cachorros. Show, exatamente. E aí a mãe dela fica louca da vida e olha, se você continuar dando a minha comida para esses cachorros, eu vou te espancar até a morte. Eu vi essa cena 500 mil vezes e eu nunca tinha parado para pensar nessa cena. E depois das nossas conversas, eu refleti sobre essa cena. Gente, a comida dela, afeto, né? O afeto que ela estava dando para a família, o sogro estava entregando para os cachorros. Da mesma forma que o marido dela estava entregando o afeto dele para uma mulher na rua. Quer dizer, a comida dela e o afeto dela estava sendo tudo desperdiçado. Então, o avô ali, coitado, sobrou para ele, né? Ela Levou raiva nele. uma chamada, exatamente. E é interessante, eu vejo isso com mais também lá com, vamos dizer assim, com a influência freudiana, né, dessa mistura do amor, né, porque se a gente falar, cara, o que é amor, a gente vai ficar aqui anos e anos, né, e eu vou sair sempre através do Cazuza, né, quando ele diz o nosso amor a gente inventa, adora amor inventado, né, eu vou sair sempre com essa, é a minha saída predileta para o amor. Mas quando nós nascemos, ou seja, nós criancinhas, eu diria, cara, nós somos, o, no, o nosso amor está na boca, né? Porque nós comer, não é só comer, porque a gente fala comer, eu diria, não, cara, não é só comer, existe todo um prazer envolvido no ato do comer, do mamar, né? E não é só o mamar, depende também da relação que você tem com a mãe, mas é claro, com essa pessoa que nos amamenta, né? Porque necessariamente não precisa ser a mãe biológica, né? É algo que transcende o fisiológico, não é só o fisiológico. Ali tem toda uma questão e que pode ser simbolizada, eu estou especulando, né? Pela comida, né? Se nós quisermos deixar uma mãe chateada ou uma esposa dedicada chateada, é recusar a comida que ela fez com carinho para a gente. Tá? Aí ela, eu diria, calma, não faça isso com uma mulher, né? Uma esposa. Nem precisa ser esposa, nem precisa ser mãe, nem precisa ser esposa. É horrível você passar o dia cozinhando e a pessoa trazer a marmita dela de batata doce. Vamos dizer assim, uma ofensa, né? Por isso, você pegou bem, né? Quando ele... Essa imagem realmente eu não tinha percebido. Agora você falou que eu
saquei que, na verdade, era como se ele tivesse desvalorizando o amor dela através da vida. E aí, sim, aí é que entra tudo, né? O restaurante, comida, trazendo essa conexão com o amor. Eu amo, eu cozinho para você porque eu te amo. Um exemplo, tá? Não, eu não cozinho para você porque eu sou sua empregada doméstica ou eu estou querendo fazer meu papel de dona de casa, né? É, seria isso, né? E aí eu diria, ok, então vamos comer a sua comida legal e elogiar de preferência. Aham. E Jogo, repetir, né? e repetir. É sempre bom repetir. O amor é feito de repetições. Agora tem outro ponto também interessante, que você falou da ópera La Boêmia, né? Que é uma ópera do Puccini, Giacomo Puccini, né? Que é um, ou seja, né? E realmente muito interessante a conexão do que o filme faz com a Itália, né? Com a cultura italiana. Agora, falei, cara, é mesmo, na verdade, estou falando da ópera do Puccini, ou seja, muito interessante. Não, o filme, assim, é como a gente estava conversando, ele é aparentemente muito simples, ele tem uma estrutura narrativa muito simples, mas se a gente começar a destrinchar, descobre muitas coisas. E as conversas que nós tivemos antes, né, de entrar na live, com certeza me ajudaram a ver muitas coisas que eu não tinha visto. Como eu falei para você, eu sempre foquei muito nessa questão da dinâmica da família italiana, a filha com quase 40 anos, sendo meio que tratada como criança. Eu via muito isso, o melodrama, a questão da religiosidade, eu via muito isso. Mas aí, com as nossas conversas, outras questões bastante psicanalíticas vieram à tona, né? E é um filme, gente, que vale a pena. Tá no canal MGM, tá? No Prime Video. Ele não tá no pacotão do Prime Video. Ele tá no pacote do MGM. É um filme muito fácil de encontrar. É um filme que fez bastante sucesso. Ele continua entre os títulos mais populares até hoje no canal MGM. Então, compensa, assim. Ele é um filme bem... você pode gostar por vários motivos. Pelo romance, pela comédia, pela homenagem à família italiana, é o que pega mais para mim, né? E só para fechar minha fala, no final, eles tiram uma fotografia da família, né? E o filme Isso, termina com uma foto, né, de um casal idoso. E é tão interessante porque a foto é estática, né? Então, isso. parece que eles querem guardar, mumificar os momentos de família. Isso, mais uma vez, remete, Antônio, à questão da neurose obsessiva e à questão da morte. Né? A fotografia é como aquelas flores arrancadas, né? O momento já passou, a flor já morreu, mas a foto está ainda ali remetendo a alguma coisa. É uma tentativa de prender, a foto é uma tentativa de prender, de capturar o momento. Então, termina com uma coisa estática, termina com uma foto. Quer dizer, mais uma metáfora sobre a questão da morte que você levantou tão bem, né? É verdade. Eu tinha reparado sobre a foto, eu não tinha pensado nisso, né, nessa tentativa de eternizar, né, aquele momento, no sentido de que ele fica eterno ali, sendo. Seria como se fosse tentando enganar a morte, né? Mas eu estou falando da morte, da finalização, né? Como você falou lá daquele professor, como é que é o nome dele? Enfim, que ele é usado, os dois se usam, vamos dizer assim, elas são objeto, sujeito, cada um é um objeto em cada momento, não tem essa consciência, né? E, e aí, graças a Deus, as meninas, as jovens, jogam um copo d'água na cara dele para ele acordar e partir para outro, na repetição dele, né? Partir para outro romance, né? Porque é uma forma de tentar viver, né? Só que ele repete. Já a foto, não, a foto fica ali tentando eternizar, condensar. A condensação estaria mais para
estrutura histérica, né? A estrutura neurótica, tipo clínico histérico. Mas é isso. Muito interessante. Eu vi o filme dessa forma, né? Porque eu tenho a minha cabeça está sempre influenciada lá por essa coisa que eu tenho com Freud, né? Com psicanálise, né? Ou seja, um conflito, vamos dizer assim, meu, que eu gosto. Aí quando eu entro num filme que começo a olhar e me estranha, quando ele causa estranheza, eu falo, opa, tem alguma coisa interessante aqui. Aí eu acabo partindo por uma perspectiva que eu chamo de psicanálise, né? Ou seja, eu sou um psicanalista clínico, né? Na clínica eu sou apenas um psicólogo, mas a minha base teórica é na psicanálise. Então eu vi, cara, esse filme não é uma comédia romântica simplesmente para mim. Eu gostei, eu ri, achei interessante, Sim, mas eu sim. fiquei o filme com uma pulga atrás da orelha, sabe? Por isso eu fui pesquisar depois e achei interessante. Eu assisti outras comédias românticas que era simplesmente a comédia romântica para mim. Né? Eu vou mostrar o trailer do filme. Tá. Vou compartilhar aqui. Eu não consegui legendado, né? Mas eu vou compartilhar. Ok. Ah, eu separei uma ceninha. Eu ia colocar o trailer, mas eu tinha separado uma ceninha que está com legenda, que é bem quando ela fala dessa teoria do lobo. Eu vou passar essa cena que está com legenda. Ok. She was right, however. You think so? Yeah. You really are stupid, you know that? You don't know nothing about it. Look, you know, I was raised that a girl gets married young. I held out for love. I got married when I was 28. I met a man, I loved him, I married him. And then he would have a baby right away, and I said no, that we should wait. And then he gets hit by a bus. So what do I got? I got no man, no baby, no nothing. You know, how did I know that man was a gift I couldn't keep up, my one chance at happiness? You tell me the story, and you act like you know what it means. But I can see what the true story is, and you can't. That woman didn't leave you, okay? You can't see what you are, and I see everything. You're a wolf. I'm a wolf? Yeah. You know, the big part of you has no words, and it's a wolf. You know, that woman was a trap for you. She caught you, and you couldn't get away, so you chewed off your own foot. That was the price you had to pay for your freedom. You know, Johnny had nothing to do with it. You did what you had to do between you. And now you're afraid because you know the big part of you is a wolf that has the courage to bite off its own hand to save itself from the trap of the wrong one. That's why there's been no woman since that wrong woman. Okay? You're scared to death of what the wolf will do if you try and make that mistake again. What are you doing? I'm telling you, you're right. Stop it. No. Why are you marrying Johnny? He's a fool. Because I have no love. He made me look the wrong way, and I cut off my hand. He could make you look the wrong way. You could lose your whole head. I'm looking where I have to become a bride. A bride without a head. A wolf without a foot. Wait a minute. É bem a parte do lobo que eu consegui selecionar. Uma boa cena. Vou colocar o trailer agora. Ai. O trailer tá sem legenda, tá, gente? The moon brings the woman to the man. Capisci? The moon is a little like love. Will you marry me? I will marry you. I will be your wife. You love him, Loretta? No. Good. When you love them, they drive you crazy. Sometimes Why are you marrying Johnny? He's a fool. it makes you act a little crazy. Where are you taking me? To the bed.
your neck. Your life's going down the toilet. You have your eyes open here, my friend. I had my eyes open. I'll say no more. You haven't said anything. You ruined my life. That's impossible. You ruined my life. Look, it's Cosmo's moon. Why do men chase women? Nerves. I don't want to talk about it. That moon. That crazy moon. Now you talk. I love you. What? Snap out of it. I'm confused. They say there's nothing new under the sun. Wait a minute, wait a minute. But under the moon, that's another story. You love him, Loretta? Well, I love him awful. Oh, God, that's too bad. Cher, Nicolas Cage, in a Norman Jewison film. A la familia, Moonstruck. Para dar uma inspirada esse trailer. Boa noite, grande locutora. A live já está no final, mas vai ficar aqui gravada no canal Cerne da Arte. Como eu já falei para vocês, é um filme incrível para quem gosta de comédia romântica, para quem gosta de cultura italiana, para quem quer dar uma relaxada. É uma comédia romântica diferente, como o Antônio percebeu logo de cara. Antônio, você gostaria de fazer algum comentário final? Não, tá ótimo. Gostei muito obrigado por tudo. E, bom, acho que vale a pena ver o filme. Eu também gostaria de agradecer a sua participação, Antônio, os comentários preciosos, gostaria de agradecer quem participou da live, né? E a gente se vê, né? Mês que vem, agora, em outubro, vai ter De Olho no Streaming, na primeira quarta-feira do mês, na terceira quarta-feira do mês, nós temos mais um Cine Tiozinho, né? O próximo De Olho no Streaming vai ser sobre a série sueca Amor e Anarquia, e o próximo, o próximo Cine Tiozinho vai ser sobre o filme Meu Primeiro Amor. Preparem os lencinhos, porque esse filme é muito triste. Gente, um grande beijo. Tchau.